Oi, tudo bem? Eu me chamo Nunes.py e eu vim aqui mostrar um pouco para vocês como eu configuro meu VS Code no Linux, para vocês estarem começando a utilizar uma distribuição Linux, estarem utilizando pelo menos o Ubuntu, que na minha opinião é a distro mais fácil para você começar a ingressar nesse mundo do Linux e ainda estudar desenvolvimento web. Bom, no momento que eu estou utilizando o Zorion OS como distribuição, ele é baseado em Ubuntu, então basicamente, se você quiser, como eu disse, começar pelo Ubuntu, que na minha opinião é o mais fácil, o Zorion OS é uma boa opção, eu gosto dele bastante, eu acho ele uma distro boa, com várias opções de customização, ele já vem com o FlatHub instalado. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas informações. Então, estou utilizando aqui o Zorion OS 16.1, 64 bits, e ele já vem com os pacotes de DPKG e FlatHub. Principalmente para você que está começando agora, os pacotes em Flatpak vão te ajudar bastante. Tá. Você pode instalar o Flatpak em outras distribuições, como o Fedora ou qualquer outra, mas para você que está começando, já vir com ele instalado é bem melhor, sabe? É uma mão na roda, facilita bastante na sua utilização. Então, eu vou estar utilizando ele aqui. Eu sou um cara que testa bastantes distros e, sinceramente, a Zorion S é uma das melhores que eu encontrei recentemente. Eu já estava utilizando ela há alguns meses, eu parei, fui para algumas outras e no fim eu acabei voltando porque ela é uma distro muito boa. Eu gosto bastante dela e vai ser ela que eu vou estar ensinando vocês. Mas sintam-se livre para, por exemplo, utilizar qualquer outra, utilizar o Ubuntu normal, utilizar o Pop! OS, utilizar até mesmo um Fedora, alguma outra distribuição, ok? Bom, primeiramente o que você vai fazer? Você vai na sua loja de aplicativos da sua distribuição e vai pesquisar por Code. E vai baixar o Visual Code, Visual Studio Code. Caso não apareça, se você colocar Code, tente colocar Visual Studio para ver se aparece. Caso ainda assim não apareça, por exemplo, você pode ver aqui que a source dele é pelo FlatHub, pelo Flatpak, e não pela própria loja do Ubuntu. Então pode ser que se você esteja utilizando o Ubuntu normal sem o Flatpak, não apareça na sua loja. E se você quiser, você pode instalar pelo próprio site do Visual Studio Code, não tem problema algum. Eu vou estar utilizando aqui a loja de aplicativo porque facilita bastante. E por isso que inclusive eu recomendo o Zorion S, porque ele já vem com esse Flatpak instalado, o que facilita a sua vida, sabe? Que está começando, você consegue instalar aplicativos em um clique na loja de aplicativos, sabe? Não precisa ficar colocando linha de código em terminal ainda. Inclusive, se você tem medo dessas linhas de código do Linux, relaxa, não tem nada demais. Com o tempo, você utilizando, você vai aprendendo e, sério, não tem nada de complicado. Mas você tem que dar o seu primeiro passo e quanto mais facilitado, né? Quanto mais inclusivo seja esse seu primeiro passo, melhor. Então, enquanto vai baixando aqui, eu recomendo que vocês já instalem também o GitHub. O GitHub Desktop, tá vendo? De novo, esse também é um arquivo que é disponibilizado pelo Flatpak, através da source do FlatHub. Se você estiver utilizando o Ubuntu normal, você não vai ter acesso a isso na sua loja se você não colocou o Flatpak no seu Ubuntu. Mas já existem meios de baixar o GitHub Desktop para o seu Ubuntu através de scripts. Inclusive eu vou estar deixando aí um link de uma pessoa que ensina a como baixar esse GitHub Desktop por linha de comando, que é bem fácil, você só copia e cola isso no seu terminal e ele fica instalado do mesmo jeito que aqui, tá? Na próxima aula eu vou abordar um pouco mais sobre GitHub Desktop, mas fique sabendo que isso aqui é muito importante, tá? Mesmo que você seja iniciante, é importante que você tenha isso aqui instalado no seu computador. Mesmo que você não tenha nem conta no GitHub ainda, tá? Eu não tenho conta? Tudo bem. Baixa o GitHub Desktop e cria uma conta. E se loga, sabe? E começa a criar um repositório. Na próxima aula eu vou abordar o GitHub Desktop e vou explicar um pouco melhor para vocês. Vocês vão ver que não tem nada de complicado, principalmente quando a gente aborda o Git, o versionamento de código, por essa plataforma do GitHub Desktop. Porque é uma plataforma gráfica, você não tem que digitar nenhum comando e nada, sabe? Você consegue fazer isso tudo apenas por uma interface gráfica, o que facilita bastante a vida de quem está começando. Por exemplo, aqui eu estou num repositório meu, de Frontend University, que é um projeto.
E eu consigo, por exemplo, ver se teve alguma atualização só clicando em um botão. Eu consigo trocar de branch por aqui. Eu consigo, se eu fizer alguma atualização no código, eu consigo selecionar as alterações que eu quero, criar um commit, dar um título, uma descrição, criar o commit e enviar por aqui mesmo, sem nenhuma linha de código e sem complicação. Então, baixe o GitHub Desktop, crie sua conta e crie seus primeiros repositórios. Tudo bem se você ainda não entende nada de Git ou GitHub. No próximo vídeo vai ter um izinho, um card aqui, ó, para você clicar. Clica, deixa aí na segunda aba e daqui a pouco assiste. Confia em mim, é muito importante e vai facilitar a sua vida demais no desenvolvimento de software. No desenvolvimento de software e desenvolvimento web, tá? Na sua carreira, sabe? Na sua vida de desenvolvedor. Bom, voltando ao VS Code. Já baixou? Então vamos abrir ele aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Ele já abriu num projeto meu, que é aquele Front-End University. Então eu vou abrir aqui uma nova tela pra gente ver. Pronto. Ele vai vir desse jeito para vocês, certo? O que você vai fazer? Vai vir aqui em extensões, esses quadradinhos, e você vai instalar as seguintes extensões. Você vai instalar a AutoClose Tag, a AutoRename Tag, a Live Server, a Rainbow Practice e a VS Code Icons. Essas são, assim, as extensões que eu considero fundamental. Eu acabei de formatar o meu PC para Azorion OS e é isso, só tem isso instalado no meu VS Code porque é a que eu, tipo assim, eu tenho certeza que eu vou utilizar, sabe? As outras eu vou instalando com o tempo. Bom, agora eu vou explicar basicamente o que são cada uma e por que você precisa ter ela. A AutoClose Tag parece ser inútil porque quando você tem um arquivo HTML, ele já fecha sozinho a tag, certo? Então, se eu vim aqui, eu vou abrir aqui os meus documentos e botar no GitHub, na página do GitHub. Pronto. Esse aqui eu já vou fechar e vou criar um novo aqui para vocês. Vejam bem. Vou criar um index.html e o VS Code, quando você cria ou quando você abre um arquivo HTML, ele já coloca vários atalhos para vocês. Por exemplo, quando você coloca uma exclamação e dá um Enter, ele já coloca toda a tag básica de um HTML. O doctype, a linguagem que você vai vir aqui vai mudar para PTBR, caso você vá desenvolver. Já vem com os metacassettes. Então, o metaname viewport, que são tags bem importantes, tá? Geralmente, quando você está aprendendo, você não coloca nada disso, né? No máximo, você coloca um metacassette e o TF8, mas o resto, geralmente, você não coloca. E são coisas muito importantes para a indexação do seu código na web, sabe? Pelo Google, por exemplo. Esses metas, por exemplo, são importantes para quando você for utilizar um Bootstrap. Se você não tiver isso aqui, o site pode não ficar responsível do jeito que você queria, que é o objetivo do Bootstrap. Que se você ainda não viu sobre Bootstrap e não tá entendendo o que eu tô falando, relaxa, no futuro você vai ver um pouco sobre isso. Mas entenda que essas tags são importantes. E imagina, você todo HTML, você tem que escrever exclamação, doctype, HTML, lang, sabe? Não precisa. Exclamação e enter já vai. Isso é algo que o VS Code faz por você e facilita muito a sua vida. Agora, por exemplo, eu quero criar um H1. Como o VS Code já identificou que eu estou num arquivo HTML, se eu digitar aqui H1 e dar um Enter, ele já abre e fecha a tag para mim automaticamente. Eu não preciso nem colocar o maior que nem o menor que. É só eu digitar H1 e dar um Enter. Se eu vim aqui e digitar e abrir a tag, digitar H1 e fechar, o AutoClose Tag já fecha por mim. E agora você deve estar se perguntando, mas para que eu vou abrir a tag, digitar e depois fechar para daí sim eu conseguir utilizar esse AutoClose Tag? Bom, esse AutoClose Tag vai servir muito quando você começar a desenvolver em React.js, que é um framework para desenvolvimento full stack, onde você consegue integrar um banco de dados com o front-end e até mesmo para você desenvolver um front-end bom, eu
eu assumo que um React.js já é uma ótima opção de framework, mesmo que você não vá utilizar um, um back-end, tá? Então, para o seu desenvolvimento, futuramente, você vai ter que aprender React. No React, os arquivos são em JS, que é de JavaScript. Então, se eu vim aqui criar, por exemplo, um app.js, que é como é o front-end no React, e você colocar aqui H1, não aparece nada para completar. E isso vai acontecer também quando você for criar um React, uma aplicação React. Então, nessas horas, você vai digitar a tag e quando fechar, ela vai automaticamente fechar. Isso aqui, cara, é uma mão na roda que vocês não têm noção. Isso aqui é muito bom. Isso aqui vai economizar tempo e paciência de vocês, sabe? Essa tag é muito boa. Essa tag não. Essa extensão é muito boa e vai ser muito útil para vocês. Até mesmo atualmente, mesmo que você não esteja desenvolvendo em React, você tá pensando, mas eu nem desenvolvo ainda em React. Instala, começa a utilizar e já se acostuma com ela. Para quando você começar, isso ser algo comum para você, ser algo que você já lida. Entende? Então é isso. Então fechou aqui Auto Close Tag. A Auto Rename Tag, você já consegue entender o que acontece, o que ela faz, né? O próprio nome já diz. Ela auto-renomeia as tags. Então, por exemplo, eu criei um H1, mas na verdade eu queria que isso aqui fosse uma div. Eu errei. Ou então eu queria que fosse um H2 ou que fosse um parágrafo. Quando eu mudar, vou até jogar aqui ó para baixo. Eu queria que isso aqui fosse uma div. Então, quando eu mudar essa primeira aqui para div, a de baixo já mudou. Isso vai facilitar muito, vai economizar seu tempo e vai evitar muito bug no seu código. Você está pensando, como assim vai evitar bug no meu código? Porque quando você pega um código HTML que nem é tão grande assim, você vai se deparar com isso aqui, sabe? Esse código aqui não é muito grande, ó. Mas já tem tag pra caramba. E por exemplo aqui tem uma seção e tem vários LI, LU, LI, LU e link, tá vendo, ó? Imagina se eu tivesse errado alguma coisa aqui, eu tivesse colocado, por exemplo, um UL em vez de LI ou algo do tipo aqui, ó. Imagina, por exemplo, eu errei aqui alguma coisa e ter que achar qual LI foi. E aí eu mudo esse aqui e sem querer eu mudo esse no final, mas na verdade é para mudar esse, entende? Fica confuso. E com esse auto rename tag, você só vem no que você quer mudar. Por exemplo, esse aqui eu botei LI, mas eu queria que fosse um LU. E aí você vem aqui e LU. E ele já mudou automaticamente para você, sem você precisar ter trabalho nenhum, entende? Só vir aqui e mudar. Confia em mim, isso vai salvar a sua vida, tá? Então, bem rápido, fácil, sem complicação. Live Server. O Live Server, ele vai te ajudar a desenvolver o seu site em tempo real. O React, quando você utiliza ele, no momento em que você faz uma alteração no código do React, ele automaticamente salva e loada no caso, quando você salva, ele já loada na página principal. Mas o HTML você sabe que você precisa ficar dando F5 quando quer mostrar algo na tela, né? Quando você alterou algo aqui, você quer mostrar e quer ver, né? Se você abrir ele aqui. Mas com esse Live Server, você vem aqui ó, no HTML e clica em Go Live. Ele vai abrir uma aba do seu navegador com esse P aqui, ó, tá vendo? Ele vai até dizer aqui, cadê? Server is started at port 5500. Eu não vou falar isso aqui em inglês, nem ferrando. Então ele diz que o server foi iniciado na porta 5500. Ok. Então quando você for vir aqui, vai estar aqui, ó, 5500 index.html. Então, ó, por exemplo, vamos colocar aqui como se eu estivesse desenvolvendo uma nova página. Eu geralmente gosto de colocar mais ou menos assim. E para eu poder ver o HTML e ver o que está acontecendo aqui nessa outra página, por exemplo. Então, vou criar aqui um H1 de Olá Mundo. Automaticamente foi para lá. No caso, o meu foi automático porque eu tô com o autosave ativado, tá vendo? Se o seu não tiver assim, então você vai escrever pra caramba, fazer outras coisas aqui e ele não vai mudar, tá vendo? Não mudou. Mas assim que você vir aqui
e salvar, ou Ctrl S, ele automaticamente muda lá. Eu deixo essa opção ativada porque eu consigo desenvolver sem precisar ficar teclando muita coisa, né? Então eu quero vir aqui, eu quero digitar outro H2, por exemplo, tá vendo? Ele já vai indo automático, eu não preciso, por exemplo, digitar um código, salvar, vir aqui, clicar F5. Eu só digito, o VS Code vai salvar automaticamente e ele vai mostrar aqui. Isso vai economizar muito tempo. Vai te poupar muito tempo, vai facilitar o seu desenvolvimento. Você vai conseguir ver o que você está fazendo em tempo real e vai ficar bem mais fácil. Confia em mim. Utiliza, tá? É muito boa essa ferramenta. Desde que eu descobri ela, eu nunca mais parei de utilizar ela. Ela é sensacional. E agora a próxima é Rainbow Practice. O que no inglês é basicamente parênteses colorido, parênteses arco-íris, né? Bom, qual é o ponto desse parênteses arco-íris? No HTML você não utiliza muitas. Na verdade, você acha que você não utiliza nada, né? Apenas quando você vai utilizar um JavaScript. E aí você vai, por exemplo, utilizar um button. E aí você vai um clique. E aí você começa a utilizar um pouco mais de funções e tal. E aí você começa a utilizar. Então, essa Rainbow Practice é exatamente para desenvolvimento mais de programação e não necessariamente de HTML e CSS. Então, realmente, caso você ainda esteja muito inicial, talvez tanto faz você instalar. Eu recomendo que instale, porque isso vai ser muito importante no seu futuro breve, sabe? Porque quando você começa a programar em JS, por exemplo, vão ter, em qualquer linguagem, na verdade, vão ter várias parênteses em cima de parênteses, sabe? Então vai, por exemplo, você abriu aqui de uma função e depois você vai abrir outra para passar outra função para ponto value, entendeu? Para pegar o valor e começa a ficar parênteses em cima de parênteses, parênteses, parênteses. Se você não tem uma distinção de cores, você se confunde. Você não consegue saber qual foi a primeira e qual foi a segunda. Principalmente, por exemplo, no React isso acontece muito. Quando você cria uma função, por exemplo, app.get. Eu vou passar um parâmetro, por exemplo, aqui, que seria o barra. Utilizando isso aqui de request, response. E eu vou passar aqui também isso aqui e isso aqui. Pronto. E aí aqui eu vou colocar algumas outras funções. Começa a vir parênteses em cima de parênteses, em cima de parênteses, em cima de parênteses. E com essa Rainbow Bracket você consegue diferenciar muito facilmente qual parênteses você quer modificar. Eu quero modificar o parênteses porque isso aqui está inline ainda, né? Mas quando começa a quebrar as lines, fica mais difícil, né? Como por exemplo isso aqui. Então, por exemplo, eu quero modificar o que está dentro dessa bracket aqui. Então você sabe que ela começou aqui e terminou aqui. Que essa aqui começou aqui e terminou aqui. Fica fácil a visualização e vai facilitar a sua vida. Vai facilitar a visualização do seu código. Vai deixar tudo mais fácil, sabe? Mesmo que você não programe ainda, não começou a programar, já deixa instalado, porque quando você começar, você vai sentir falta disso, tá? Já deixa instalado, já se acostuma com isso, porque isso vai ser muito importante. E a última é a VS Code Icons. Basicamente, é os ícones do seu VS Code. Nada mais, nada menos que isso. O VS Code vem com os ícones padrões de HTML, de JS e tal, mas são uns ícones bem sem graças e, sinceramente, não ajudam em muita coisa. Esse VS Icons vai te ajudar bastante a identificar cada tipo de arquivo, sabe? JS tá lá bem grande JS, HTML tá lá bem grande HTML, CSS tá lá bem grande CSS. Principalmente quando você começar a abrir aqui, ó. Aqui em cima, se não me engano, o VS Code não deixa o símbolo, né, da linguagem. Então, você tem que ficar olhando se é .css, se é .js, se é .html, entendeu? Então, isso aqui vai te facilitar a visualizar o que você está mexendo. Outro ponto, por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma pasta naquele meu projeto do GitHub, tem uma pasta
só de CSS. E a pasta já pega o símbolo do CSS, tá vendo? Ó? Então eu consigo também ficar aqui, fica bem mais bonito, fica bem mais fácil a visualização de que isso aqui é um arquivo CSS. Por exemplo, quando eu quero carregar módulos, eu quero criar um arquivo de módulos. Módulos. Tá vendo que ele já pegou um íconezinho diferente? Porque isso aqui é um diretório apenas para módulos. Ele já pegou um íconezinho diferente para facilitar a sua visualização e facilitar a sua vida, como todas as outras extensões que eu venho falando aqui para vocês. Sobre o VS Code Icons, é que após você instalar ele, você precisa setar ele como o icon do seu, os icons do seu VS Code. O que é muito fácil, tá? Você vem aqui, ó, em Set File Icon Theme. E aí você seleciona ele. Pronto, acabou. Quando você instalar, ele já vai aparecer aqui a opção de você mudar, tá? E aí você pode mudar por ali mesmo. Mas caso você acabe fechando sem querer e não mude, né? Se você vir aqui e não tiver diferente, você vem aqui, vai no VS Code Icons, você vem aqui, Set File Icon Theme e muda aqui VS Code Icons. Simples assim, tá? Bom, basicamente é isso. Essas são as extensões que, tipo assim, eu formato um computador, eu instalo o VS Code, eu instalo essas 5 extensões na hora, sabe? As outras eu posso ir instalando com o tempo, conforme a necessidade, mas essas eu instalo sempre. Nunca meu VS Code está sem essas extensões. Então eu espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado dessas extensões, tenham configurado bem o seu VS Code e no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o GitHub e por que você, mesmo que começando agora a desenvolver, precisa ter um GitHub e precisa entender um pouco mais de Git, tá? E não fica preocupado, não vai ser nada difícil, nem nada técnico, não vou passar linha de comando para você, não vou fazer nada difícil, eu vou explicar bem resumidamente e você vai conseguir entender, confia em mim, tá? Então, caso o vídeo tenha saído, provavelmente já vai estar aqui aparecendo um card para você clicar, então clica lá, ver o vídeo sobre GitHub, isso é muito importante para sua carreira, para os seus projetos e para o seu progresso na área de desenvolvimento, tá? Antes de você começar a usar e entender melhor, confia em mim, quando eu comecei a utilizar isso aqui, eu nunca mais parei, sabe? Quando eu vou criar qualquer projetinho de esquina, eu utilizo o Git, mesmo que eu não vá postar ou que eu não vá levar isso para frente, né? Não vai ser algo profissional, foi algum teste apenas, eu utilizo o Git, sabe? Então, é isso. Obrigado por assistir, eu espero que eu tenha ajudado. Utilizem essas ferramentas. Caso vocês utilizem, caso vocês tenham conhecido alguma ferramenta que vocês não conheciam, que tenham facilitado alguma dificuldade que você vinha tendo, comenta aí. É isso. Obrigado.